Olá pessoal, bem-vindo ao canal do Anônimo. Eu sou o Anônimo e hoje vou falar sobre mais um tema polêmico. Afinal, vale a pena ou não trapacear em entrevistas de código e programação? Bom, hoje na era da IA, a gente tem uma série de ferramentas que fazem possível com que você trapaceie durante uma entrevista de código. Eu já estou nessa área há bastante tempo e no meu tempo você tinha que estudar bastante. Vamos supor que você tem uma entrevista de live pair programming, ou seja, você tem que compartilhar sua tela e tem que codar junto com o entrevistador. Você não faz a menor ideia do que vai cair nessa entrevista, então você estuda sobre tudo. A parte boa disso é que você realmente conhece os fundamentos, entende como é que funciona a estrutura de dados, de algoritmos, e foi assim que eu consegui meu emprego para trabalhar para o exterior. Eu estudei bastante, até então que eu consegui. Na minha opinião, essas entrevistas de live pair programming, principalmente focada em algoritmos, estrutura de dados, como inverter uma árvore binária, são completamente inúteis. São completamente inúteis. Elas não conseguem aferir absolutamente nada sobre sua skill técnica como programador. Porém, era assim que funcionava há bastante tempo atrás, e sendo bem sincero, hoje em dia ainda existem entrevistas como essas. Para isso, surgiram ferramentas, acho que a mais famosa de todas é a Clury, que permite com que você trapaceie durante a entrevista de programação. Eu vou deixar aqui agora uns vídeos mostrando como é que isso funciona por baixo dos panos. Aqui é a plataforma, esse é o Perk AI. Eu não estou recebendo absolutamente nada por esse vídeo, só que eu realmente gosto da plataforma deles. Mas entre eles você pode usar o Cooley ou qualquer outra solução que vai nesse caminho. Eu nem expliquei, né? Aqui é a company e o job description. Então basicamente você bota o nome da empresa e o descrição, né, da vaga, o que ela pede e tal, quais são os principais requisitos. Aqui embaixo você bota o seu currículo. Você bota aqui documentos, então, por exemplo, você pode ir na própria IA e pedir para ela gerar um documento Q&A, né? Question and Answers, perguntas e respostas sobre a entrevista que você vai ter. Então vamos supor que você vai ter uma entrevista de React, você pode estudar a partir desse documento, desse Q&A, mas você também pode deixar a IA a par de tudo que pode cair na entrevista, entendeu? E tenta deixar ele do formato de resposta que você espera que a IA te dê. Aqui você bota instruções extras e o modelo de IA que você vai usar. Aí pode ser GPT, Cloud, eu sempre vou de Cloud. Aqui a gente não tem Opus nem o Codex, né, modelos mais fortes do GPT e da Anthropic, mas também porque demoraria muito, né? O Sonnet ele já fala que é slow, imagina se bota um Opus aqui. Aí vamos começar aqui a sessão. Ó, no momento eu estou compartilhando a minha tela com o system da Apple. Então esse system ele é capaz de ver essa telinha flutuante aqui. Mas se eu compartilho através do Google Meet, do Zoom, ninguém consegue ver essa telinha flutuante que está acontecendo aqui, tá vendo? E ele está fazendo a transcrição de tudo em inglês. So let's start right now. My name is Canal do Anônimo. Tá vendo? Ele pega aqui a transcrição de tudo que eu falei. Aí se eu quiser perguntar alguma coisa, eu clico em Answer e ele vai lá e responde essa coisa que eu quero responder. Ó, essa aqui eu botei como se fosse uma entrevista de System Design. Eu botei Draw YouTube Feed. Se eu clicar em Screenshot, ele vai tirar um print da tela e a partir de todos os... Isso aqui ele não faz sozinho, tá? Isso aqui eu botei instruções do que eu espero quando acontecer uma entrevista de System Design. Aí ele botou aqui Functional Requirements, Non-Functional Requirements, High Level Architecture em ASCII. Isso aqui que eu comentei, isso aqui é extremamente útil durante a entrevista. Só que aquilo, mais uma vez, se você não tem conhecimento sobre System Design, vamos supor que o recrutador chegue e pergunte: mas por que você botou essa camada aqui de API Gateway com Auth e Rate Limit? Você poderia explicar cada uma dessas coisas, o que elas fazem, como é que elas se integram, em que serviço elas vão estar hospedadas. Se você não consegue responder isso, você não vai conseguir se sair bem na entrevista, né? É tipo assim, você fez um desenho e você mesmo não entende o próprio desenho que você fez. Obviamente que você pode, como é que tá ouvindo, vamos supor que o recrutador te pergunte alguma coisa. So, what is the main reason to use this API gateway in the rate limit? Ó, aí ele já ouviu aqui, ele vai lá e responde. Aí o API gateway é não sei o que, não sei o que lá, e vai respondendo bonitinho. Aí eu posso mover para lado diferente, tá vendo?
Aí agora eu peguei uma entrevista de Lead Code, aí vou botar aqui no screenshot. Lead Code é o que ele mais brilha, assim, porque basicamente o código tá ali, ele vai responder o código, né? Vai responder ali, vai implementar, vai explicar o time complexity. Então você pode ali, ó, no sapatinho, escrever linha por linha, depois explicar. Tá vendo aqui que ele também explica a questão do bota linha, né, para explicar ali o código que está acontecendo. Uma coisa muito comum que pode acontecer é o recrutador olhar para essa sua abordagem e falar: não, beleza, você está usando essa abordagem aí com os caracteres, mas se a gente tentar outra abordagem, e vamos supor que ele nem queira que você implemente, mas ele quer que você diga o time complexity de uma outra solução, no caso o time complexity está aqui, né, o big O notation, de uma outra solução que você nem vai implementar, mas você vai pensar nela, sabe? Você tem que falar essa solução e falar qual seria o time complexity. Se a IA ela não pegar essa pergunta, você tá meio que ferrado, entendeu? Então vamos pensar aqui. I just saw that you did your solution using the characters, but what about try another solution with another approach and let me know what will be the time complexity in this case? Eu posso clicar aqui no Answer. A IA entendeu. Ela vai usar agora hash mapping, apesar que ainda está usando os caracteres. Eu não sei se a minha explicação aqui não foi muito boa, mas a explicação do recrutador também não pode ser muito boa, entendeu? Mas a IA ela acabou refazendo aqui, ainda utilizando os caracteres. Eu quero uma outra solução que não utilize caractere de forma alguma. Então, tá ligado? Já o tempo que você perdeu, porque a IA não te deu uma resposta correta e tal, porque são essas nuances que é difícil você pegar. Mas, dito isso, é uma ferramenta incrível que você pode usar durante a entrevista, só que eu diria que é mais auxiliar, sendo bem sincero. Numa entrevista de código, principalmente de System Design, muitas perguntas, muito if else pode acontecer que a IA não vai ser capaz de pegar todas as nuances, sabe? Principalmente é aquela questão do delay, porque vamos supor que eles fazem uma pergunta meio que de bate-pronto. Vamos supor, por que você está usando esse API Gateway? Pô, você clica aqui para a IA responder, a IA te demora 5, 6 segundos. Esse tempo de espera, você tem que dar uma enrolada, cara. Você tem que falar, API Gateway, você tem que ter um conhecimento mínimo, pelo menos. Porque se tu demorar 5, 6, 7 segundos para cada pergunta que o entrevistador fizer, vai estar na cara que você está roubando, né? Particularmente, a que eu mais gosto de usar é a Perk AI. Eu acho a interface, tudo que acontece ali de uma forma mais fácil de entender, muito melhor do que a Clue. Até mesmo a IA por baixo dos panos eu acho muito melhor. A da Clue eu acho um pouco precária, pelo menos na época que eu usei, não sei se hoje está melhor. Mas enfim, entrevistas como essa, como eu disse, elas não aferem o nível de entendimento do programador. Ali numa entrevista de código, eu vou aqui inverter uma árvore binária. Cara, isso serve absolutamente para nada no seu dia a dia. E com esse mindset que eu consigo e uso essas ferramentas de IA, basicamente em todas as entrevistas que eu faço. Seja até entrevistas iniciais, até entrevistas mais avançadas. Quando eu me deparo com uma entrevista que é um pair programming de estilo Lead Code, eu nem esquento minha cabeça. Eu jogo ali no Perk AI, tiro screenshot, ele me dá a solução e eu vou fazendo ali junto. Só que uma coisa muito importante que você tem que entender. Em nenhuma das entrevistas que eu fiz para vagas de nível sênior, a ferramenta de IA é somente um auxiliar. Somente com ela eu não conseguiria passar em absolutamente nada. Aí eu vou te explicar o porquê. Vamos lá que vamos supor, tem vários cenários e vários tipos de entrevistas. Entrevista de live code, como eu falei, e entrevista de system design. Eu vou falar sobre as duas. A de live code, você vai lá, você vai ter que escrever o código, certo? Beleza. Quando o código ficar pronto, você vai ter que explicar o que foi feito ali. Até aí também tudo bem. Você pode falar para a IA colocar linha por linha explicação do que foi feito. Mas já daí você já tem que entender pelo menos e conseguir explicar. Depois disso você tem que explicar a complexidade do algoritmo. Basicamente o Big O Notation e falar o que está acontecendo. Só que aí, entrevistadores bons, entrevistas técnicas boas, geralmente elas não vão só te dar um desafio, vai lá e faz. Geralmente elas te dão um desafio e falam para você mudar uma estratégia ali. Nessa hora, por experiência própria, é quando a IA ela geralmente se estabanando. Porque
Você tá numa pegada, o entrevistador vai lá e faz uma pergunta, pô, beleza que você fez assim, mas e se a gente adicionar essa funcionalidade e quais seriam os prós e contras e tudo mais? Aí você vai lá, tem que adicionar essa nova funcionalidade. Aí vamos supor que a primeira solução que a IA te deu já não é a melhor possível, ou seja, ela tinha erros. Se ela tinha erros e você não sabe explicar o que aconteceu ali, ou seja, você foi te dado um código, uma solução, não é a melhor possível, porque a IA ela não vai acertar de primeira em alguns casos. O entrevistador sabe a resposta, você não sabe porque você só está copiando. Se você não for sagaz e não tiver entendimento técnico, você vai ser reprovado basicamente na entrevista mesmo utilizando IA. Então não é uma bala de prata, você precisa ter conhecimento técnico ainda utilizando IA. Essa é uma coisa que eu acho que as pessoas não entendem. Mesmo você trapaceando, não é suficiente. Porque uma boa entrevista ela é composta por uma série de coisas. Não é só você chegar e falar o gabarito ali da prova. Você basicamente tem que falar o gabarito, explicar por que foi feito dessa forma. E se eu quiser botar A, B, C, D, E, F, entendeu? E essas ferramentas de IA, elas não conseguem pegar tantas nuances assim. Então, por experiência própria, você utilizar IA para trapacear e passar entrevista, não é uma bola de prata. Não é certeza que você vai conseguir passar para a próxima fase. Isso eu tô falando sobre Live Code. Agora também tem o System Design. E essa, sendo bem sincero, é que eu mais gosto de usar IA. Porque basicamente eu faço um brainstorm com a IA. Ela me dá ali basicamente a solução do que dá para ser feito. Então, para System Design, que eu preciso fazer esse brainstorm com a IA, eu acho que funciona muito bom. Porque eu posso ver se o que a IA está me dando vale a pena ou não seguir naquela direção. Então, muitas das vezes, ela também consegue pegar os requisitos funcionais e não funcionais e me dar um start de como começar aquela entrevista, pra onde que eu posso ir, sabe? Uma coisa que eu gosto muito também, eu geralmente peço pra IA, é que ela faça o desenho ASCII. Então ela faz o desenho ali dos balãozinhos, dos microserviços que vão ser utilizados naquele System Design. Então tem um norte durante a entrevista de System Design. Eu acho muito, muito bom mesmo utilizar IA pra esse tipo de coisa. Até porque, na vida real, hoje, na era da IA, é muito provável que você vai fazer um brainstorm com a IA pra criar um System Design, alguma coisa do zero, microserviços que estão sendo criados do zero ali. Então, não utilizar isso, não utilizar a IA e fazer a entrevista como se essa ferramenta não existisse, para mim também não faz o menor sentido. E, mais uma vez, é o tipo de entrevista que só você ficar dependendo da IA não funciona, porque em segundos você tá indo numa direção, você tá cheio de ideias, vamos supor que o entrevistador destrói tudo que você construiu até agora, falar que não tá legal, sabe? Aquilo dali tá indo contra o que de fato a solução está pedindo, e esse é o tipo de momento que a IA ela não consegue, tá bom, beleza, tá ruim, vamos melhorar. Ela geralmente na hora de melhorar, ela não consegue sair daquele ponto ali que tava ruim e quebrar tudo para fazer algo do zero, sabe? Então esse tipo de momento que se você, mais uma vez, não tiver conhecimento teórico, conhecimento ali sobre o assunto, mesmo utilizando IA, você vai se ferrar. E eu falo isso por experiência própria, porque muitas das vezes, porque eu fui indo numa direção que a IA me deu, eu não tinha conhecimento profundo sobre aquele assunto e me ferrei na entrevista técnica. E muitas das vezes eu acertei. O tipo de entrevista perfeito para utilizar com IA é entrevista teórica só de perguntas. Por exemplo, o que é a Swift? Aí você vai lá, Swift é blá 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 blá. A questão também nesse tipo de entrevista é que você vai ter um delay, porque tem um certo delay. A pessoa te perguntou, vai ficar um silêncio, você vai lá, tem que perguntar pra IA. Se qualquer coisa acontecer nesse meio do caminho, se a internet cair, apesar que se a internet cair não vai ter entrevista, mas se a IA ela não pegar perfeitamente o que foi falado ali, você não vai conseguir também usar. E isso já aconteceu muito comigo. Às vezes o microfone parou de funcionar do nada, não pra mim, mas do aplicativo da IA, e basicamente ele não pegou aquela pergunta que o entrevistador fez. Então você tem que improvisar e falar sobre a sua cabeça. Por isso que eu tô falando, não dá pra depender 100% da IA. Ela de fato é um auxiliador, às vezes até mesmo de palavras que você pode usar quando for explicar alguma coisa. Como eu disse, eu utilizo basicamente em todas as entrevistas que eu faço esses auxiliadores, e pra mim eles só são isso, auxiliadores. Muitas das vezes eles me salvaram muito pra ir numa direção muito boa, muitas das vezes eles me levaram pra uma direção péssima, que basicamente não tinha como se salvar. O que eu aprendi depois de tanto tempo utilizando IA nas entrevistas é que você tem que de fato entender sobre o que você está falando. Se você não entender sobre o que você está falando, o entrevistador pega na hora que você não sabe. Ele pega na hora que você não sabe. Porque uma coisa muito feia é você ficar enrolando durante a entrevista. Então a gente pega na hora. E outra coisa também, como você vai estar lendo, no caso eu estou de máscara, fica fácil. Mas como você vai estar lendo, a sua linguagem corporal também tem que ser exímia. Porque em algum momento, se você tá com o olho pra cá, aí depois seu olho vai pra lá, e vai pra cá, e vai pra cá, as pessoas podem começar a perceber que você tá lendo. Então é aquele negócio que você tem que bater o olho, é tipo assim, alguém me perguntou um negócio. Como é que é o nome daquilo mesmo? Você não lembra o nome. Aí você bateu o olho ali na IA, você vê esse nome. Esse nome já liberou uma série de cadeias de informações sobre você, sobre
que você estava pensando. Aí você, exatamente isso que eu queria falar. Aí você, da sua cabeça, sobre um negócio que você viu ali na IA, você começa a falar. Porque se você ficar lendo absolutamente tudo, esses programas Cool, Perk, AI mostra pra você, a sua fala não vai ficar perfeita. A não ser que você treine muito sobre isso, sabe? Aquela pessoa acostumada a ler teleprompter e tudo mais, mas ainda assim os seus olhos eles vão ficar pra cá, pra lá, pra lá, pra lá, e fica facilmente reconhecível que você tá lendo. Isso nunca aconteceu comigo, de alguém perceber que eu estava lendo, porque eu não só leio, eu não fico só lendo, eu bato o olho na informação e começo a internamente já fazer uma ligação, sabe? É quase uma lista encadeada que acontece aqui dentro que vai liberando acesso às informações. Principalmente se era uma coisa que eu não lembrava tão perfeitamente, ou então um assunto que não tá tão fresco na minha mente, ou então eu tenho algum conhecimento sobre o assunto. Tanto que uma coisa que acontece, eu prefiro falar que eu não sei, mesmo com a IA, vamos supor, cliquei lá pra IA e a IA me deu minha resposta. Só que a resposta pra mim tá tão complexa e tão fora do que eu de fato entendo que eu prefiro falar que eu não sei a resposta, caso o entrevistador me pergunte alguma coisa, entendeu? Então é isso, pro vídeo de hoje é isso, é nóis.